anjos caídos, espíritos imundos, demônios, potestades, são tantos nomes, mas qual a diferença entre esses seres? Você sabe qual é a diferença entre esses seres? Porque esses seres, nos últimos dias, terão uma atuação fortíssima contra o povo de Deus e todos os moradores da terra. Por isso, nós devemos entender como atuarão e como atuam esses seres espirituais da maldade. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje, para quem não me conhece, né? Eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar exatamente a diferença entre esses seres imundos, esses seres que atuam nessa esfera terrestre contra os homens, oprimindo, que é uma opressão que eles operam contra os homens. E quem são esses anjos caídos que se rebelaram contra o Criador e hoje eles não podem estar mais, nem têm mais acesso ao trono do Senhor? Então hoje eu estou aqui, irmãos, para falar sobre isso. Um assunto sensível, muito sensível. Nem todos os irmãos querem tocar nesse assunto, porque nem todos conseguem observar e analisar esse assunto com clareza. Mas esse assunto é muito importante, porque nos abre os olhos para esse mundo espiritual que é mais real do que esse mundo nosso. Nós vamos falar de um mundo metafísico, que às vezes a gente não consegue explicar, a gente não consegue falar, mas ele é totalmente aplicável à nossa dimensão terrestre. Então, quando a Bíblia fala de espíritos imundos, estão falando de um ser que atua nessa atmosfera. E quando fala de anjos caídos, está se referindo a outra espécie de seres que também atuam nessa nossa esfera terrestre. Então nós vamos ver que quando Jesus fala de espíritos imundos, ele vai falar sempre, muitas vezes, de espíritos imundos. Aqui em Lucas 11, Jesus fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, busca repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entram e habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então o próprio Jesus, ele vai nos falando sobre esses seres imundos, espíritos imundos. Então há uma espécie de espíritos que habitam no homem, que eles querem fazer morada no homem. Existe um espírito que Jesus chama de espíritos imundos, que conseguem entrar no nosso corpo físico. Então nós já entendemos que esses espíritos imundos têm a necessidade de se manifestar no corpo humano. Então, se eles têm necessidade de um corpo físico, é porque eles não possuem corpos. Por isso eles precisam de um. E aí a gente continua vendo Jesus na sua caminhada pela terra, e ele vai ter experiências com esses embates, né? Vai ter experiências com esses espíritos imundos. E a Bíblia vai narrando para a gente, porque isso é muito importante, essa distinção. Aí ele diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, e este clamava em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer, eles têm conhecimento e sabem da existência de Jesus e quem é a pessoa de Jesus. Eles sabem, eles têm sabedoria desse espírito imundo. E Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio lançou-se por terra no meio do povo e saiu-se sem lhe fazer mal. Então você começa a perceber que Jesus expulsa
e dá livramento para aquelas pessoas que estão possuídas, que têm seu corpo possuído por esses seres, esses seres imundos, como Jesus fala. Então, esses seres, eles são totalmente opressores. Esses seres, eles precisam se manifestar. E para se manifestar, eles precisam de um corpo físico. E esse corpo é o corpo humano, ou os animais, como a gente vê lá na manada de porcos, eles pedem, então deixa aí para os porcos, e os porcos não suportam. Quando Jesus pergunta para aquele espírito, ele diz, somos muitos, somos uma legião. Então havia um homem que tinha uma legião de espíritos imundos sobre o seu corpo. De tal maneira que ele se manifestava naquele homem que correntes eram quebradas. Era uma força descomunal que aquele homem tinha. Então era uma coisa sobrenatural. E aí, queridos irmãos, é o que a gente precisa entender. Existem espíritos imundos que precisam de corpos. Por que esses espíritos imundos precisam de corpos? E aí toda a resposta está lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis diz que... Vamos ler que é melhor. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. E este eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, quando esses seres chamados anjos, eles deixam a sua morada, como diz o livro de Judas, eles deixam a sua morada, eles deixam de agir como era a ordem do Senhor, porque os anjos do Senhor dizem que eles trazem mensagem e eles são enviados por Deus. Os anjos não podem entrar na nossa dimensão se não houver autorização do Senhor. E esses anjos quebraram esse pacto, eles quebraram essa aliança. Então, continuando, irmãos, que eu já fui interrompida, então estou voltando, vamos continuar daqui. Então, esses anjos caídos, esses anjos, eles vão entrar na dimensão terrestre e vão corromper toda a semente da terra, tanto a semente humana, como a semente animal, como a semente vegetal. O mundo vegetal, vamos dizer assim, haverá uma corrupção, porque haverá o quê? Haverá a corrupção do DNA humano. Porque toda a informação que Deus deu para o nosso corpo, para nós estar dentro do DNA humano. E aí essa informação, esses anjos vão corromper através de um hibridismo, onde vai surgir gigantes sobre a terra. E esses gigantes, alguns chamam de néfilis, eles vão habitar o mundo antigo, até o momento que Deus, vendo que eles se multiplicavam tremendamente, grandemente sobre a terra, Deus olha e envia o dilúvio. Na verdade, o dilúvio foi uma proteção para o homem, para impedir que a terra fosse aniquilada. Muitas pessoas não entendem o que foi o dilúvio. O dilúvio foi uma bênção de Deus para o homem, foi um socorro, foi um recomeço, foi algo para que a humanidade não fosse extinta. Então, quando nós temos os anjos caídos, como nós falamos, têm os seus corpos físicos. Por que eles têm os seus corpos físicos? Como eu já falei, Paulo diz que existem os corpos dos homens, os corpos dos animais, cada um tem o seu corpo. E os anjos têm os seus corpos dados pelo Senhor. Então, de alguma forma, houve essa mutação, esse hibridismo. Então, quando vem o dilúvio vai destruir tudo que está na terra, ou pelo menos nós temos essa linha que é uma destruição praticamente total. Só que
Noé, com a sua família, será salva. Deus vai preservar para dar uma oportunidade para a humanidade prosperar, crescer. Então Deus dá mais uma oportunidade. Deus intervém, irmão. Divinamente, Deus intervém sobrenaturalmente sobre a terra para impedir a extinção do homem. Só que esses gigantes, esses néfiles, quando eles são levados pelas águas do dilúvio, eles morrem ali. E é o que acontece. Aqueles seres, eles não têm acesso ao céu, porque eles não são do céu. E esses seres não têm acesso ao mundo dos mortos, aonde ficava a alma dos mortos. Eles não tinham acesso. Por quê? Porque eles eram algo não criado pelo Senhor, algo que foi uma intervenção dos anjos, os anjos caídos. É o que o livro de Judas fala, né? Que esses anjos, eles estão presos com cadeia, esses anjos, eles estão presos. Então, esses anjos, eles tiveram a paga. Por eles entrarem, fazer essa bagunça tão grande na terra, Deus manda ordem e manda prendê-los. Então, nós temos anjos presos em abismo, como é falado, anjos presos. Esses anjos presos, eles serão soltos em um determinado momento. Mas então esses anjos, eles estão presos porque eles realizaram algo terrível diante dos olhos do Criador. Então eles não foram poupados, como diz lá o livro de Judas. Eles não foram poupados por causa da ação deles. Então o resultado dos anjos caídos, né? Com os humanos, resultaram nos gigantes. E esses gigantes, as suas almas não têm sossego. E essas almas é que eles vagam, irmãos, pelo mundo, procurando um corpo de novo. Porque eles não tiveram aonde se esconder, então eles vagam. Então esses corpos, esses espíritos que são chamados imundos por Jesus, porque são espíritos mais imundos, eles procuram aonde eles possam se materializar, porque eles perderam os corpos físicos. E para que a gente possa estar nesse mundo que Deus criou a Terra, nós precisamos de um corpo. Quando o homem não consegue mais habitar nesse corpo, ele vai para o mundo dos mortos. Mas só que esses seres não conseguem chegar no mundo dos mortos, porque não têm acesso, porque eles não foram criados para Deus. Deus não preparou este lugar para eles. Então eles vagam procurando acessar corpos. Por isso que Jesus, quando ele tem esse bate, ele vai perguntar: quem são vocês? São muitos que já são muitos que estão no corpo daquele homem. E Jesus o expulsa. E aí a própria Bíblia fala que eles saem, voam pelo mundo, e depois, se eles voltarem a achar a casa limpa, eles voltam com mais 7. Quer dizer, o primeiro estado da pessoa é o segundo, quer dizer, o último estado da pessoa é pior do que o primeiro, porque o acesso agora são de vários espíritos imundos. Então, há uma diferença entre espíritos imundos, que não têm corpos, que são esses seres resultado dos anjos caídos com mulheres, que vai dar esses gigantes, que perderam seus corpos, e por isso eles precisam se manifestar nos porcos, em animais, no ser humano. Por isso que a gente vê que quando eles acessam os corpos, eles vão então satisfazer todos os desejos que eles tinham, porque são seres terríveis. Você vê que toda a história mostra os gigantes combatendo contra Israel para destruir. Então são seres da maldade, espíritos, irmãos, da maldade verdadeiramente. Então hoje nós estamos fazendo essa diferença. Quem são esses espíritos malignos que acessam as pessoas e quem são os anjos caídos? Esses anjos caídos, eles estão presos no abismo. Só que no livro de Apocalipse, ele vai mostrar que no final nós teremos esses anjos soltos, porque Apocalipse 9:1 diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu na terra.
E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e como a fornalha do poço, e escureceu o sol e o ar. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder de escorpiões na terra. Nós sabemos que no final do tempo haverá um grande exército que irá combater contra o Cordeiro e será levado pelo anticristo, e esse anticristo ele estará totalmente sob o domínio de Satanás. Então, irmão, nós teremos nos últimos dias um mundo que está sendo preparado para as trevas, como estou falando, com a atuação de anjos caídos e assessorados por espíritos imundos. Esses espíritos imundos estarão assessorando toda essa cadeia do mal. E aí precisarão de corpos, porque esses espíritos imundos, eles precisam se manifestar, se materializar em corpos, para que eles possam assim mostrar o seu desejo, as suas vontades e as suas práticas nessa terra. Às vezes a pessoa não entende, mas quando Deus fala que ele formou o barro, formou o homem, soprou o seu espírito ali, porque essa matéria barro, essa matéria da terra, esse corpo é a única forma de estarmos nos manifestando, nos comunicando nessa dimensão. Quando nós não temos isso, não podemos nos comunicar. Então, irmãos, no final, esses espíritos imundos precisarão de muitos corpos para se materializarem e para realizarem um combate terrível, uma guerra contra o Altíssimo. A palavra diz que 3 espíritos como rãs, ele vai sair pelo mundo. Você vê que são 3 espíritos como de rãs que vão sair pelo mundo e vão trazer os homens, vão seduzir os homens para um combate final contra o Criador. Então, todo esse mundo espiritual, como a gente está falando, é mais real do que se imagina. Então, hoje, eu quero que você tenha essa visão, essa noção, que existe espíritos imundos, resultado desse bridismo cruel que os anjos caídos tiveram a ousadia de realizar. Por isso, eles estão presos em cadeias. E os anjos caídos, irmãos, que ainda estão presos no segundo céu, como nós falamos no último vídeo. Quem não viu, volte, porque o último vídeo que eu falo dos segundos céus, nós vamos ver que há anjos ali. Então nós temos anjos nos céus, que na última batalha com Miguel serão expulsos do céu. Nós temos anjos no abismo e nós temos espíritos imundos da maldade querendo atuar nos corpos físicos e se manifestar aqui nessa terra. Então, irmãos, o mundo metafísico, ele é real. Ainda não dá mais para falar muitas coisas, que é um assunto muito grande, e a gente tem ainda a ciência que os homens tentam explicar, mas muitas coisas das ciências que os homens tentam explicar estarão a todo vapor nos últimos dias. Porque esse mundo aí, da ciência quântica, que nós nem conseguimos entender, que vai avançar muito mais. Então, irmãos, para não misturar os assuntos, eu acho que até aqui nós já estamos bem. Irmãos, esse vídeo eu estou desde a manhã cedo tentando gravar, e a luta para gravar esse vídeo foi grande. Espero que os irmãos estejam orando por mim, porque não é fácil entrar nesse mundo aqui de trazer esse conhecimento para os irmãos. Não são todos os irmãos que conseguem alcançar esse conhecimento. Mas, irmãos, eu espero que você deixe seu like, seu comentário para ajudar esse vídeo. E não deixe de compartilhar com quem você conhece. É bom a pessoa entender esse mundo espiritual, irmão, principalmente nesses últimos dias. Eu espero que o Senhor me abençoe para trazer mais assuntos sobre esse. Eu espero que vocês consigam compreender, irmãos, esse assunto. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.